Eu poderia começar esse vídeo citando Michel Foucault, mais especificamente uma de suas obras chamada História da Loucura. Mas eu não farei isso. Irei citar um grande poeta caririense chamado Geraldo Urano, que infelizmente não está mais entre nós, mas que deixou várias de suas obras. Eu ganhei esse livro de sua irmã, em um cenário não tão agradável, pois estávamos em uma ala de hospital, mas é sobre essa ótica de empatia que eu quero começar esse vídeo, recitando uma de suas poesias. Ninguém escreve por escrever, ninguém vê onde não vê, ninguém ama em vão. Há uma força dentro de nós maior que a procela e o furacão. É o nosso vulcão interior arrebentando a própria mente e alma. É a própria renovação, um vento misterioso. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar sobre um tema que vocês escolheram, que é sobre o adoecimento psíquico. Para de mexer nos cabelos, querida. Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o intuito de eu estar fazendo todos esses vídeos nesses últimos tempos, que nada mais é do que levar informação e de forma simples e clara para toda a população que assistir, de modo geral. Nós psicólogos, comumente no nosso dia a dia, nas conversas entre si ou entre outros profissionais, nós costumamos usar muitos termos técnicos, falamos muito de forma que muitas vezes não é compreendida pela população. E eu passei a perceber isso depois que eu comecei a fazer palestras, e aí alguém levantava e perguntava o que significa isso, mesmo que a gente explique, muitas vezes se torna cansativo, né? Porque vez ou outra as pessoas até se dispersam por conta dessa forma tecnicista de nos comunicarmos. Então, eu resolvi começar a me comunicar com as pessoas de forma mais clara para que elas possam entender o que eu quero dizer e o que eu estou tentando passar naquele momento. O adoecimento psíquico, ele tem uma trajetória, ele tem uma história, nós temos muitos pontos a ser tocados em relação a isso. Mas eu não estou aqui para dar aula para você que é profissional, certo? Eu estou aqui só para passar, de fato, informação de forma mais dinâmica e clara para a população. Quando nós falamos sobre isso, nós temos muitas esferas, nós temos de fato um leque de ambientes que são adoecedores. E isso vai acontecendo não de uma hora para outra. É um trilhar, um caminhar que nos leva ao adoecimento. São pequenas coisas que, quando se soma o todo, pesa muito para aquela pessoa e ela acaba adoecendo. Então nós temos o fator genético, nós temos os fatores sociais, nós temos os fatores de trabalho que também se enquadra nesse, nós temos os fatores relacionais, enfim, muita coisa para somar. Então por isso que em todos os vídeos eu sempre falo que nós somos pessoas singulares e particulares e que não dá para tratar uma pessoa de uma forma e levar aquele padrão para todas as pessoas, porque elas adoecem de formas diferentes, em contextos diferentes, e elas expressam isso de formas diferentes. Então, visto isso, eu criei um semáforo para explicar como isso pode se dar. Então aqui está algumas situações que eu trouxe de forma simbólica para exemplificar algumas situações que nos fazem bem, algumas situações que não nos deixam confortáveis e situações que já nos deixam no ápice do esgotamento psíquico, né? Então o semáforo sinal verde, nós temos aqui aquela pessoa que é afetivamente acolhida, que consegue enfrentar problemas, que tem boas relações interpessoais, que pratica o autocuidado, o autoconhecimento, que tem uma boa situação financeira, e entre outras coisas que podemos agregar, né? Que se alimenta bem, que pratica atividades físicas.
ela sabe dizer não, ela tem uma boa autoestima. Então aqui no sinal amarelo, eu trago algumas situações que nos deixam desconfortáveis, que é quando a gente sente aquela falta de reconhecimento, tanto nossa quanto do outro, em situações de trabalho ou qualquer situação específica. Quando a gente dá muita importância para o que o outro diz e passa a se anular e anular nossas vontades. Os desentendimentos familiares, né? Aquele rompimento de vínculo familiar no qual a comunicação não está mais acontecendo. E também, visto isso, nós não temos o acolhimento afetivo das pessoas. Vem também um sentimento de inutilidade, de não pertencimento. Vem as preocupações excessivas. Já no semáforo vermelho, aqui eu coloquei como um estado de esgotamento já, onde a pessoa já chegou no esgotamento. Então esse esgotamento traz o desencadeamento de transtornos mentais, algumas crises ou surtos. Aqui há uma falta de acolhimento social e familiar. Traz-se um vazio existencial, nada mais faz sentido para essa pessoa. Os comportamentos autodestrutivos que passam a se iniciar, por exemplo, uso de drogas, uso de álcool, automutilação, né? E também, possivelmente, ideações suicidas. O tratamento para ajudar essas pessoas que estão em processo de adoecimento ou, de fato, no adoecimento de forma mais aguda, mais grave, eu sempre coloco que nós temos a necessidade de psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento com um profissional um educador físico, acompanhamento muitas vezes com um nutricionista para regular uma alimentação e tornar esse processo de forma mais confortável. Então, já falando sobre os transtornos mentais, nós temos muitos. Eu vou só pegar um livro, que inclusive o meu é uma edição que não está tão atualizada. Mas eu não comprei outro, meu filho, porque livro de psicologia é caro, viu? Deixa eu só dizer. Quando nós falamos de transtornos mentais, não tem como não citar Paulo Dalgalarrondo, né, que é um psiquiatra. E aí ele traz esse livro de psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. E aí, aqui na semiologia, nós temos alguns tópicos, né? Os aspectos gerais das psicopatologias, as avaliações. E aqui nós temos as grandes síndromes psiquiátricas, né? Que, como vocês podem ver, e em cada um subtópico desse meu livro, que está um pouco desatualizado, já tem uma edição nova, nós temos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí dentro dessas 15, nós temos muitos subtipos, mas tipo muitos mesmo. E cada subtipo desse traz sintomas diferentes, né? Traz também sinais diferentes. Para grande parte da população, o adoecimento psíquico se diferencia entre dois termos. Ou a pessoa tem crise de ansiedade ou a pessoa é depressiva. E na grande maioria das vezes, historicamente falando, sempre foi essa pessoa tem depressão, essa pessoa tem depressão. Quando apresenta algum tipo de adoecimento, a pessoa já traz e dita isso como, teu filho fulano tá com depressão. Como? Falando em cidades pequenas, cidades grandes, mas que pessoas têm uma rede de amigos e familiares, por essas pessoas não entenderem, não compreenderem, sempre trazem como depressão. E não é bem assim. Nós temos transtornos ansiosos, nós temos os transtornos depressivos, os transtornos alimentares, os transtornos relacionados à sexualidade, os transtornos relacionados à personalidade, relacionados a substâncias psicoativas. Nós temos as síndromes mentais orgânicas, nós temos as síndromes relacionadas à cultura, temos as síndromes maníacas, nós temos as síndromes neuróticas, nós temos as síndromes psicóticas e algumas outras, né, para que seja realizado o diagnóstico. E isso só pode ser feito por um profissional especialista, psiquiatra ou um psicólogo. Nossa, Stephanie, eu não sabia que eram tantas síndromes assim. Como assim? Por isso a importância de um acompanhamento de qualidade com profissionais atualizados.
né? E já falando sobre tratamento, nós sabemos que nós psicólogos temos inúmeras abordagens. Algo que é comum também é um paciente não se identificar com determinada abordagem ou não criar esse vínculo relacional com o seu psicólogo e de fato aí já desiste, já acha que não funcionou, que não gostou, que não deu certo. Mas já trazendo sobre o que eu falei anteriormente, quando a gente tem essa percepção de autoconhecimento e percebe que não está dando certo, ou até o próprio profissional percebe isso, é ético encaminhar esse paciente para outro profissional, bem como o próprio paciente, se não se sentir mais confortável naquele espaço e ver que não está tendo nenhuma evolução, buscar o acompanhamento com outro profissional que encaixe melhor. Porque nós temos muitas abordagens, as humanistas, as psicanalistas, as de análise do comportamento e assim vai. E por que eu estou trazendo tudo isso? Para vocês verem que, de fato, é muito complexo falar sobre isso. É muito complexo, muitas vezes, se entender e por que aquilo está acontecendo. E o que é comum de acontecer, querer acabar com isso logo. Querer que seja de forma pontual, de forma rápida, tratar de forma rápida, não é assim. E para os transtornos que são crônicos, que são considerados crônicos, tratáveis, porque todos os transtornos mentais são tratáveis, períodos que a pessoa vai precisar de medicação, de psicoterapia, e períodos que ela vai conseguir se estabilizar no seu meio. Desafiador para a família, é muito desafiador para o paciente, por isso que a gente precisa buscar os pilares que a gente pode se ancorar nesse período. Eu falo a gente porque eu me incluo e incluo que eu faço parte dessa rede. Então eu estou me incluindo, eu não estou me afastando. Quem cuida muitas vezes também precisa ser cuidado e também precisa desse acompanhamento psicoterápico, dessas orientações. Quem cuida muitas vezes cansa, porque não é uma jornada fácil, cansa mesmo, eu super entendo. Eu não posso tornar esse processo de adoecimento, eu não posso romantizar e dizer que é muito simples, e dizer que vai dar tudo certo, dizer que é maravilhoso. Não, gente, nosso papel enquanto psicólogo não é esse. É trazer a realidade e dizer que de fato a jornada é difícil, mas que possivelmente tudo pode se tornar mais estável de acordo com as circunstâncias que nós temos, de acordo com essa base que o paciente terá ou não. Enfim, são inúmeros contextos, são muitos contextos que a gente tem que trabalhar de forma individual e de forma singular. Existem pessoas que adoecem por causa da família, existem pessoas que adoecem por causa dos seus relacionamentos com seus companheiros, por causa da sociedade, por causa do seu trabalho, né? E aí o autoconhecimento e a psicoterapia traz isso para a pessoa. Ela vê o que é que está fazendo mal, o que é que está adoecendo naquele período. Outra coisa também muito importante para falar sobre isso é que essas pessoas que sofrem de determinado transtorno, essas pessoas que sofrem por causa do seu adoecimento, além do próprio sofrimento da doença, ainda vence um estigma social muito grande. As pessoas têm preconceito, as pessoas não sabem lidar, as pessoas são cruéis, muito mesmo, com essas pessoas que estão em adoecimento. Pequenos atos do cotidiano que a sociedade, de modo geral, algumas pessoas pensam que estão ajudando e não estão mais prejudicando do que ajudando, como nós já vemos diariamente nessas frases que se ajuda, tem fé em Deus. As pessoas pensam que falando isso estão motivando e que vão conseguir tirar a pessoa daquele lugar que ela está. Mas não é assim que funciona, né? Nós precisamos ser empáticos. E ser empático não é dizer como é que o outro tem que agir, mas é sobre eu apoiar, sobre eu dar a minha mão, ou se muitas vezes eu não sei o que falar, eu abraçar, dependendo do espaço que essa pessoa permita, né? É sobre eu não julgar aquela condição que a pessoa está passando, sentindo, sofrendo, entendendo que de fato é um sofrimento e que não é porque não é palpável, não é porque eu não posso ver que a pessoa tem ali, por exemplo, um ferimento,
que essa pessoa não sofre, é sobre eu entender que eu não vou entender, inclusive. Eu posso até imaginar, mas que de fato só quem sabe é quem vive. E aí quando eu me coloco nesse lugar de entender tudo isso, de entender todo esse processo, talvez eu possa ajudar até mais do que... Até entende-se que cada pessoa tem suas crenças, outras nem têm, e que essas crenças muitas vezes nos limitam e muitas vezes nos ajudam. E muitas vezes eu deixo de olhar para a pessoa e fico olhando só sobre a minha perspectiva, sobre o que eu acredito. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que parar de olhar só para o umbigo da gente nessas questões de posicionamento e parar para escutar. Se eu não estou entendendo, eu pergunto, né? Talvez torne o processo quanto mais tanto acolhedor, então talvez torne o processo um pouco mais confortável, digamos assim. Outro ponto muito importante para falarmos aqui é sobre não minimizar o sofrimento do outro, ainda no discurso de muitas pessoas que isso é frescura, que é porque a pessoa não tem uma louça para lavar, porque não é porque a pessoa não tem o que fazer. Muitas vezes, inclusive, esses excessos de afazeres, gente, é que adoecem as pessoas por não se permitirem ficar no ócio, por não se permitirem, né, descansar. Não façam isso, por favor. E aí, muitas vezes, a pessoa que está passando por esse tipo de adoecimento não se percebe, mas quem está em torno dela pode perceber e pode buscar ajuda ou pode tentar convencê-la, né, de procurar ajuda. A partir do momento que essa pessoa não minimiza o que o outro sente. E cada vez mais tudo isso vem se desmistificando e que é através da informação, e informação de qualidade que a gente leva para as pessoas, certo? Então, meu intuito com esses vídeos é, de fato, trazer informação de qualidade, de acordo com aquilo que eu me sinto confortável para falar e que eu perceba que eu tenho essa habilidade para falar sobre isso, mas que também essa informação vai chegar de forma clara, que você vai entender, que você vai se perceber, assim como eu vejo que muitas pessoas vêm falar comigo no privado: nossa, Stephanie, eu não entendia isso, continua. Não, Stephanie, você poderia falar sobre isso, eu percebo que eu preciso de um acompanhamento, eu percebo que eu preciso de ajuda, obrigado por trazer essa fala. Então são essas falas que vêm fazendo com que eu preciso continuar dessa forma, eu preciso. E aí, então, eu quero agradecer a todos vocês por tirarem um pouco do seu tempo de vida. E aí é o que eu sempre digo: tempo de vida que a gente dedica para outra pessoa é o que a gente dá de mais importante para ela, porque é algo que não volta. Que eu tenha deixado alguma dúvida, pode me perguntar ou comentar aqui embaixo se você gostou. Se não gostou, também comenta. E assim vamos. Até o próximo vídeo.